Concordância verbal. Concordância verbal ocorre quando concordamos sujeito e verbo, o famoso eu vou, nós vamos. Aqui, pessoal, para ficar uma coisa bem clara, vai ser importante não só para a concordância verbal, mas para tudo, é que a língua portuguesa, toda a frase é formada pela essa estrutura, SVC, sujeito, verbo e complemento. Aí temos aqui o exemplo, eu como bolo todos os dias. O eu sou é o sujeito, como vem do verbo comer, eu estou concordando eu com como, bolo todos os dias, que é o complemento verbal, certo? Então aqui nós temos um exemplo básico, eu vou falar depois nessa aula ainda sobre complemento, tá? Mas por que é importante você saber a estrutura SBC? Porque muitas vezes a frase nem sempre ela está dentro dessa estrutura. Então, macete para você saber se eu concordo o verbo com o sujeito no singular ou no plural é sempre perguntar quem pratica a ação. Então, temos aqui um exemplo: os políticos que foram eleitos pelo povo atuam no combate à violência sexual todos os anos. Então, aqui, por que que eu sei que o verbo atuar está no plural mesmo tendo povo? Porque aqui quem está atuando no combate à violência sexual são os políticos que foram eleitos e não o povo, certo? Então é esse tipo de coisa que precisamos prestar atenção. Segundo exemplo, desenvolver uma nova pesquisa sobre a AIDS cientistas da USP. Então percebe, aqui seria o mesmo que dizer cientistas da USP desenvolveram uma nova pesquisa, certo? Vou até marcar aqui com a caneta, mas é sempre você juntar, pensar quem que é o sujeito, verbo e complemento da minha oração, que aí conseguimos descobrir quem, como a gente vai concordar o nosso sujeito. Temos algumas exceções também, pessoal, por exemplo, quando o sujeito for formado por a maioria, grande parte, mais de um, ela passa a se tornar opcional, tá? A concordância. Então, o verbo ele pode ficar ou no singular ou no plural, né? É um exemplo clássico. A maioria das pessoas votou em determinado candidato. Votou pode ficar no singular ou plural. Tá vendo aqui? Cientistas da USP é o mesmo que dizer que eles que desenvolveram uma nova pesquisa sobre a AIDS. Tá vendo? Então aqui vamos seguir com a nossa aula. Passar para outro slide. Então agora vamos entrar numa segunda regra, que é o seguinte, verbos impessoais. Então o verbo fazer no sentido de haver, temos aqui o exemplo, faz anos que não te vejo. O faz sempre vai ficar no singular, tá bom, pessoal? Por quê? Porque aqui ele indica tempo, ele é um verbo impessoal. Temos o verbo haver, que é o mais comum. Toda vez que você vê o haver numa frase, há milhares de estrelas nos céus. Sempre, independente aqui do sujeito, ele vai ficar no singular por ser verbo impessoal. Existir não é verbo impessoal, deve sempre concordar com o sujeito, seja ele singular ou plural. Temos o exemplo do verbo auxiliar, pode haver milhares de estrelas no céu. Aí aqui, pessoal, tem uma regra que é a seguinte: pode haver, o verbo auxiliar é o pode. Se tiver um verbo impessoal como haver, o verbo auxiliar também fica no singular. Se for um verbo comum, aí o verbo auxiliar ele concorda com o sujeito, ele pode ir para o plural, certo? Se aqui não fosse haver. Então, o verbo auxiliar, quando for um verbo impessoal, que é o caso aqui do haver, ele fica no singular, tá certo? Aqui, até aqui é bem tranquilo, né? Concordância verbal. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre complemento verbal, objeto direto e indireto, que é muito importante vocês conhecerem os complementos. Até para depois, da próxima aula vai ser sobre crase e vai ser importante vocês saberem sobre objeto direto e indireto. Então temos exemplo de objeto direto, que é assim, para você saber se é objeto direto, eu posso falar ele de forma direta. Então eu tenho um exemplo, eu corro,
10 quilômetros todos os dias. Entre corro e 10 quilômetros, posso falar de forma direta? Né? Pode, né? Então, por isso que aqui tudo isso aqui 10 quilômetros todos os dias é o meu objeto direto. Agora, objeto indireto, eu não consigo ser direto, eu me refiro a ela. Então, entre o refiro e ela, eu tenho esse a. Esse a sempre que aparecer é objeto indireto. Temos os verbos que são objetos diretos e indiretos, dependendo do contexto, né? Da frase, aqui como nesses dois exemplos, e temos os verbos intransitivos, que são fenômenos naturais. Choveu, morreu, nasceu, tá? Então isso aqui é só para título de conhecimento mesmo, é importante para as próximas aulas. Vocês já tiveram uma aulinha agora praticamente com tudo de regência, objeto, né? E por que que a gente também falou de complementos verbais e objetos diretos e indiretos? Porque eles são importantes para essa última regra da partícula ser. Então, verbos acompanhados de ser, se for objeto direto, concorda com o sujeito. Então, vocês já devem ter visto aquelas plaquinhas de outdoor escrito vende-se carros, precisa-se de funcionários. Então, aqui nesse primeiro exemplo, o vende-se carros, ele concorda o vende com carro. Por que que isso acontece? Porque o vende, aqui se eu vendo algo, certo? Então, como eu vendo algo, então eu tenho aqui um objeto direto. Se eu vendo algo entre vende e carro, eu posso falar de forma direta. Um macete, pessoal, que vocês podem usar para saber se depois do verbo aqui na partícula ser é objeto direto ou indireto, até coloquei aqui, ó, se tiver depois do verbo acompanhado ser algo, somente algo, concorda com o sujeito. Se tiver de algo, fica no singular. Porque aí quando eu tenho o objeto indireto, fica sempre o verbo no singular, que é aqui esse segundo exemplo. Precisa-se de funcionários, preciso de algo, né? Então percebe, se eu preciso de algo, eu tenho aqui o objeto indireto, né? Então aqui vou até colocar o i, objeto indireto. Aqui eu tenho um objeto direto, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Foi o objeto, o verbo complemento do verbo é um objeto direto, olho para o sujeito e concordo. Se for indireto, fica sempre no singular. Perfeito até aqui. Vamos agora praticar com questões. Então é bem tranquilo as questões. Vamos fazer a primeira. Indique a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase. Aqui, ó. Faz anos, então eu preciso preencher o primeiro faz. Faz anos, lembra que a gente comentou agora há pouco? Quando é verbo impessoal, fica no singular. Então aqui a gente sabe que ou é a, ou é a C, ou é a E, né? Faz anos que o homem se pergunta. Se não, opa, houvesse ou houvessem. Aí, lembra do verbo haver? Fica sempre no singular, isso mesmo. Se não houvesse medos, como existiria? Lembra, verbo existir não é um verbo impessoal, deve concordar com o sujeito aqui que é esperanças, né? Esperanças concorda aqui com existe, houvesse fica no singular, então alternativa marca o A de aprovado. Vamos para a próxima? Dicta a alternativa em que não há erro de concordância. Devem haver poetas que pensam. Lembra, pessoal, o verbo aqui haver, a gente sabe que o verbo auxiliar deve também permanecer no singular, então aqui está errado. Deve existir poetas? Deve existir. O existir, lembra, não é verbo impessoal, aqui teria que concordar com poetas, né? Então aqui deveria ficar no plural. Isso.
Pode existir poetas. Espera só aqui um minutinho, pessoal, só ver uma coisa aqui. Pode existir poetas que pensam no desastre aéreo. Aqui o existir mais uma vez, isso, o existir aqui. Pode, podem haver poetas, certo? Então aqui o correto é marca alternativa D, né? Porque pode haver poetas, aqui a gente tem o verbo auxiliar no singular, pode haver poetas. Pode existir, existir não, porque existir não é verbo pessoal. E podem haver poetas, né? Também não. Como aqui é verbo impessoal, então a alternativa correta marca a letra D de dado. Vamos para a próxima? Aqui, ó, identifique a alternativa que completa corretamente a frase. Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que surjam problemas. Aí aqui, ó, só pode ser uma dessas duas, né? Surjam problemas. Eu preciso concordar o surja com problemas, tá? Então aqui eu tenho aquela regrinha de concordância, eu concordo o sujeito com o verbo, então surjam problemas tem que ficar no plural, que sejam considerados o que incontornáveis. Então aqui, alternativa B de bola, tá certo? Vamos para mais uma. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a única opção em que a forma entre parênteses completa corretamente a lacuna da frase, certo? Então, existe, na verdade, diferentes motivos. Então, o que existe é diferentes motivos. Aqui fica errado que aqui o existe não é verbo impessoal, deve concordar com diferentes. É indispensável que se, aqui temos o mantenham entre pesquisas e aspirações da comunidade uma estreita vinculação, né? Então, entre pesquisas científicas e aspirações, está correto, né? Vamos ver as outras. A força de certos mecanismos. Aqui, ó, um erro que muitos estudantes cometem é que o fazem não concorda com certos mecanismos, e sim com a força. Então, aqui deveria ficar no singular, tá certo? Aqui devem combinar-se engenho e habilidades dos homens para a resolução dos problemas específicos da comunidade. Então aqui, ó, pessoal, aqui tem uma pegadinha que eu até marquei as duas, é indispensável que sim. Aqui, ó, tem uma pegadinha, eu vou comentar com vocês que muita gente erra no final, tá? É preciso que tanto o desenvolvimento científico quanto tecnológico, ou seja, tanto um quanto o outro, leve. Então aqui também tem o erro de singular e plural. Aqui muita gente erra, lembra do método? Eu tenho que fazer o seguinte, perguntar quem é o sujeito e concordar, né? Então aqui, ó, é indispensável que se mantenha entre pesquisas da comunidade. Então o mantenha é uma estreita relação, não é entre pesquisas científicas e aspirações, não é que se mantém entre pesquisas da comunidade uma estreita vinculação. Então aqui deveria ser singular. Então aqui está o erro. Então aqui, ó, devem combinar-se é o que está correto, porque aqui não é o verbo principal, ele não é um verbo impessoal, então deve combinar-se engenho e habilidades dos homens. Então aqui marca a letra D de dado. Muito legal essa questão. Lembra sempre, você tem que se perguntar quem aqui é o sujeito, né, para eu poder concordar com o verbo. Então o sujeito aqui seria uma estreita vinculação que se mantém entre pesquisas científicas e aspirações. Então já marquei aqui para chamar atenção para esse ponto que muita gente erra. Muitos alunos acabam errando nessa questão quando
eu aplico. E temos essa última aqui que é bem tranquila, indique a alternativa correta. Aqui temos uma questão clássica, né, da partícula C, né? Todos aqui são partículas C, aí eu preciso analisar se é objeto direto ou indireto. Então, tratavam-se de questões, opa, lembra? Se eu trato de algo. Então aqui está errado, né? Aqui deveria, o tratar deveria ficar no singular. Comprou-se terrenos, com, se eu compro, eu compro algo. Então aqui deveria ser o quê? Aqui deveria ser plural, né? Então aqui está o erro. Precisam-se de datilógrafas. Preciso de algo, então aqui deveria ser singular, então aqui tem erro. Reformam-se ternos. Se eu reformo, eu reformo algo, né? Então aqui tá certo, né? Porque aqui está concordando com esse. Então eu marco a letra D de dado. Se eu obedeço a algo. Então aqui deve ficar também no singular. Perfeito? Tranquilo? Concordância verbal tem bastante umas coisinhas assim, umas regrinhas específicas, mas é bem tranquilo do modo geral. Sempre lembre, em concurso cai muito aquela questão que eu mostrei do mantenha, né? Assim, você sempre vai ter que prestar atenção para poder identificar o sujeito. Identificando o sujeito, você consegue identificar o verbo. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua curtida, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Vou deixar também no comentário o link do formulário, se você quiser ajuda para acelerar o aprendizado em língua portuguesa e para concurso público, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem aí a sua curtida, o seu like, deixem nos comentários o que você achou e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.